Senhor. Vamos reler o salmo que nós lemos aqui no início. Pastor, mas nós já lemos, mas é a didática, né? O culto também tem que ser didático, amém? Às vezes a gente lê muita coisa, mas não aprende nada, então é melhor, Maestro João Vilarim, né? Aliás, João, vem cá. Vou chamar o diácono irmão João Vilarim aqui. Salmo 107, verso 21. O João é um dos líderes que estão na frente dos EFAs. Sobe aqui, João. E eu ia te chamar antes da palavra de oferta, mas te chamei agora, né? Você dá um testemunho aí que Deus tem feito, né? Naquele trabalho fantástico lá na tua casa. Amém. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Bom, falar de Deus sempre é fantástico, né? O que o EFA tem feito na minha vida, na minha família, no meu lar, isso é soberano, né? O que a gente pode falar é o quê? Que o EFA, ele vem para unir a irmandade, unir a igreja, unir todos aqueles irmãos que precisam mais de um contato amigo, né? Vamos dizer assim. Porque muitas vezes a gente vem na igreja, o pastor traz a palavra e fica aquela dúvida, fica um anseio de perguntar, e não pode perguntar aqui no culto, né? Então lá no EFA, irmãos, a gente pode questionar, a gente pode ter um diálogo, pode ter uma conversa sobre o que se fez, o que se falou na igreja. Então, o EFA, ele veio para a gente ter essa intimidade mais com os irmãos, a intimidade com a palavra do Senhor. Então, quando a gente está no EFA participando, não é simplesmente eu fui lá na casa do João Vilarinho, eu fui lá na casa do Miro, né, quando o irmão Marcelo leva a palavra, fui na casa do Gleidson, do Ricardo, quem mais? Os jovens, né? Nós temos lá na casa da Renata, temos no Edmilson, temos no Nilinho. Então, todos nós que estamos engajado nessa luta, vamos dizer assim, que é o EFA, a gente com certeza a gente sai engrandecido e a gente sai prazeroso, vamos dizer assim, porque ali a gente tem a palavra de Deus, que a gente tira as dúvidas que a gente tem aqui no culto, a gente tem testemunho de irmãos, que a gente tem aquele contato mais, né? Porque ali o irmão se abre, pode estar falando conosco, a gente pode estar ajudando, resolvendo, e nós temos a cadeira da bênção também, e no final a gente faz oração, e grandes têm sido os testemunhos, né, Dainá? Então, assim, quando a gente participa, assim, de um grupo, vamos dizer assim, de um EFA, não é simplesmente a gente participar por participar. Ah, não tenho nada para fazer, eu vou lá na quarta-feira no EFA. Não, a gente tem que estar indo ali com o coração aberto de receber o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer tratar naquela família naquele momento, né? E então, assim, a gente tem todas as quartas-feiras, graças a Deus, bons testemunhos, e a gente vai conhecendo mais os irmãos, tendo mais compaixão, intimidade pela vida, porque ali a gente ora um pelo outro, né? Não é diferente daqui da igreja, aqui também a gente ora, mas lá a gente consegue ter essa intimidade, essa aproximação. E um grande cabeça disso tudo também, nosso irmão Zé Roberto, né, que está aqui, foi um dos que engajou nessa luta junto com o pastor aí. Então a gente tem muito que agradecer a cada irmão que participa e a cada irmão que está disposto a estar ouvindo ali a palavra do Senhor. Amém? Obrigado. João é diácono aqui na igreja, é líder de EFA, né? Está no departamento de recepção. E é isso aí, irmãos. Para crescer, a gente precisa se desenvolver a liderança. Presbítero Edmilson, rapidinho aqui, tem o Ignite, escola bíblica aconteceu hoje. Né, precisamos deixar aqui, antes de entrar no momento da mensagem, as informações pertinentes, né, aos trabalhos da igreja. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Eu estou muito feliz com Jesus. Meu coração está
estava ali emocionado por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Nós somos gratos da grandiosidade de Deus, né? Já que eu recebi a oportunidade, né? Falar de Deus é maravilhoso. Mas eu quero falar dos trabalhos dos jovens. É o seguinte, nós temos um trabalho maravilhoso nos sábados aqui no anexo. Nós temos um período das 19 horas, um momento de oração, que nós colocamos como sala de oração, algo poderoso que está transformando a vida nossa como jovens e dando um direcionamento que Deus está nos colocando, né? E essa semana refletindo sobre isso, sobre nós temos uma juventude forte, a gente também pensa nas crianças que essa juventude, essas crianças vão ser o futuro da nossa igreja. É algo que nós temos responsabilidade de estar trabalhando com os jovens. E assim, veio o meu coração de falar com os pais. Eu sei que tem muitos pais aqui, e porque eu também fui pai, sou pai. E teve um período da minha vida que eu tive que acompanhar a minha filha. Teve um período da minha vida que eu falei assim, eu tenho que tomar uma decisão e vou começar a participar junto com a minha filha, que a minha filha estava indo para um caminho que eu não estava gostando. Amizades, conversas e tudo mais. E eu tive essa iniciativa, eu e minha esposa. E hoje minha filha, para a honra e glória de Deus, está servindo, está como missionária. O que eu quero passar para vocês? Eu vejo, sinto falta de jovens e que tem pais aqui na Adna. Incentive seus filhos. Fala com ele, hoje é sábado, hoje tem culto de jovens. Vai lá. Se for preciso, você vem com ele. Porque, meus irmãos, é muito triste vocês verem um relato de um pai vendo seu filho, às vezes, na droga, na prostituição, porque o mundo não está sendo brincadeira. Nós estamos num período de uma época que as coisas não estão fácil. Então nós temos que cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, e incentivar, e a princípio até participar. Esse é eu falo do fundo do coração, né, que nós temos esse trabalho aqui, e Deus está fazendo, está operando, né? E o nosso intuito é de preparar esses jovens para que eles possam continuar esse trabalho de levar a palavra do Senhor. E você que jovem que não está participando, faça um esforço. Faça um esforço de estar participando junto, porque é a unidade, aqui que o Vilari falou, a unidade que ela traz a força no meio dos jovens. E esse fim de semana nós temos o Ignite, né, que é um trabalho missionário da Adna Central, nossa igreja, do nosso pastor Divaldo, presidente. Então, é uma caravana de jovens, juntamos com um pouco do pessoal de Novo Olímpus, estão indo nesse sábado para o Ignite. Estejam orando pela vida da juventude da igreja, orando por esse trabalho. E no próximo sábado nós vamos estar aí também acompanhando os jovens. Temos trabalho também de EFA, nas casas também. Participe, né? Você pode ser um instrumento de Deus naquele lugar para abençoar vidas, para ajudar pessoas. Muitas vezes, ao seu testemunho, ele vai impactar algum visitante, alguma pessoa que está ali. Então, nós temos que ser exemplo daquilo que nós fazemos. E algo que Deus está nos chamando. Deus está requerendo pessoas compromissadas com o trabalho da obra do Senhor. E nada mais que a juventude, que é a força motora dessa igreja, a força motora que vai ser o futuro dessa igreja. Então, nós, como anciões, né, Mira? Nós, como pessoas mais velhas, incentivar, orar, interceder pela vida dos jovens, para que nós tenhamos uma igreja abençoada no Senhor. Amém? E eu tenho mais alguma coisa, eu esqueci. A escola bíblica. Não mandei o pastor me dar a oportunidade aqui no microfone, tá? Eu estou começando a gostar disso aqui. Pessoal, hoje nós tivemos uma escola bíblica abençoada, né? E também junto com a escola bíblica está tendo um trabalho de consolidação que o presbítero Valdecir, missionária, Marilson está cabeçando, juntamente com Marcelo e Mamília, né? Estão cabeçando essa consolidação. E a escola bíblica, meus amados, assim, nós sentimos falta dos irmãos
né? Eu vejo aqui muitos irmãos, e eu não vejo na escola bíblica, né? Nós sentimos falta porque a escola bíblica é onde nós aprendemos algo de excelência, algo maravilhoso. Hoje nós falamos no assunto, né? O diácono, o nosso missionário Juan trouxe uma palavra também, e teve uma lição ali também que falou bastante a respeito da humildade, algo que a igreja, assim, né? Exemplo de Jesus. Nós falamos hoje sobre o exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos, e algo que foi tremendo, maravilhoso ali, Deus falando nossas vidas e dando esse exemplo de humildade, e nós como igreja, né, seguir muito os exemplos de Jesus. Então, participe da escola bíblica, faça um esforço, principalmente você que é líder, você que traz a palavra juntamente do Zefa, você que é líder do departamento, você, a cada dia você capacitando, você vai ter mais recursos para que você traz a palavra com autoridade, com testemunho, e não somente, né, eu sempre tenho falado isso no meio dos jovens, que nós, eu gosto muito da citação de Tiago ali, que ele fala que nós não sejamos simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes dela, né? Porque a gente ouve que todo domingo nós vamos ao trabalho, nós ouvimos a palavra, mas muitas vezes nós não praticamos ela, né? E é que praticando que nós vamos conseguir algo com excelência e entender, né, mais sobre esse Deus maravilhoso que nós falamos. Então, eu fico feliz, com meu coração alegre, agradeço essa oportunidade aqui, em nome de Jesus, e nós temos um congresso dos jovens, né, eu não sei se o banner está aí, mas nós temos um congresso que vai falar sobre intensidade, né, então seja orando, logo mais nós estou colocando nas redes sociais, e que nós possamos ter essa intensidade no Senhor, de buscar o Senhor enquanto pode achar, buscar de todo o nosso coração, e ter o entendimento da revelação, do propósito que Deus tem para cada um de vocês, né? Porque a palavra do Senhor é viva e é verdadeira e eficaz. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade, amém. Falando no Juan, não vi ele voltou para Cuiabá? Está doente? Resfriou também? O José Clebson e a irmã Silene também justificaram a ausência, não puderam vir ao culto. Obrigado, Valdeci. Amém? Vamos ler então. Obrigado, presbítero Edmilson. Obrigado, Valdeci, pelo carinho. Salmo 107, irmãos, é uma palavra do Senhor. O Senhor diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. E ele diz: ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras, os que, tomando navios, descem os mares, os que fazem tráfico na intensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias desfalecia-se-lhes a alma. A minha versão está diferente. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então, se alegrem com a bonança, e assim levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém? Pode fechar a tua Bíblia. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez neste lugar, nas nossas vidas. Pai, gloriosamente, a tua unção, a tua graça já desceu sobre as nossas vidas. Mas neste momento estamos aqui orando, pedindo que o Senhor venha nos revelar o profundo, o oculto e o escondido. O Senhor venha nos trazer uma palavra de direção, de capacitação, Pai, de cura, de libertação. O Senhor venha falar poderosamente com a tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. O grupo de louvor foi arrebatado?
Será que Jesus já voltou? Amém? Irmãos, eu estou aqui em cima, estou ligado, né? Principalmente aqueles mais chegados, né, que sinto falta. Não pense que quando você não aparece aqui, que eu não sinto a tua falta, viu? Né, meu irmão Miro, né? Ó, o Jean, cadê o Jean? Né? Está na salinha, né? Está trabalhando. Glória a Deus. Amados, é um tema peculiar, todos nós conhecemos, mas Deus quer falar de uma forma diferente hoje. E o tema hoje é vencendo a tempestade. Por que vencendo a tempestade? Hoje, na parte da tarde, eu procurei algo que pudesse. Eu queria trazer uma palavra, às vezes, que direciona, que nos coloca assim, nos assenta ao momento que a humanidade está vivendo, que às vezes nós mesmos. Mas o Senhor me trouxe uma palavra simples, e eu tenho notado que Ele tem demonstrado que a gente possa ministrar algo que possa encaixar sempre mais dentro da realidade da vida da igreja. E esta palavra, ela tem um propósito, né? Deus aqui no livro de Salmos, Ele está demonstrando algo que muitas vezes Ele mesmo faz. Está demonstrando o poder das suas mãos sobre as nossas vidas. Ele está demonstrando aqui no Salmo que as coisas que Ele, com as suas poderosas mãos, faz e permite. Uma delas são as tempestades. E eu e você, como cristão, nós precisamos entender, compreender, nós precisamos aprender a lidar com as tempestades, porque a Bíblia é bem clara, tá? O verso 25 do Salmo aqui já diz que Ele fez vir a tempestade. No verso 29, no entanto, ele diz, Ele acalmou a tempestade. Então, significa que a tempestade, ela tem algumas vertentes. Humberto, a gente entende que a tempestade, ela pode ser não só de forma natural, ela tem outras formas de se apresentar na minha e na sua vida. Então, primeira regra, tá? Didaticamente, para que a gente possa aprender. Primeira regra, as tempestades virão. Não adianta você falar que está amarrado no nome de Jesus, não adianta. Aqui está dizendo, a Bíblia diz, o Senhor falou, as tempestades virão. É normal, o que a gente precisa entender qual é o propósito das tempestades. Sempre terão, né, o vento tem um propósito. Há diferentes tipos de tempestades. Amém? Então, ele vai vir, ela vai vir, Glácia, tá? Isso aí é inevitável. Isaías capítulo 43, verso 3, ele diz, quando, né, você passar pelas águas. Ele não diz, se algum dia, Antônio, você passar pelas águas. Não, irmã Renata, Deus fala assim, irmão Aníbal, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, é quando, não é se, tá? Então a gente precisa entender que as tempestades virão, e há diferentes tipos de tempestades, Noé, acertei, né? Não posso errar teu nome, né? Irmão Noé. Mas o que é legal é que Deus também nos capacita, irmã Fabiola, a como lidar com as tempestades. E Jesus nos ensina, no Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus dá uma aula didática, né, de como você enfrentar uma tempestade. Jesus está falando lá em Lucas capítulo 6, verso 46 até o 49, ele está falando assim, olha, vai vir um vento, sempre vai vir um vento, mas existe um tipo de homem que vai edificar a tua casa numa estrutura perfeita, vai edificar a tua casa na rocha, as bases vão ser estruturadas, mas existe aquele que não tem sabedoria e vai edificar a tua casa na areia, e se vir o vento, e quando vem o vento,
né? Ele diz: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido construída sobre a rocha. Amém? E, queridos, a rocha, ela não só é a base das nossas vidas, como também a rocha é a base para a nossa sobrevivência. O povo no meio do deserto, Deus falava assim: ó, vocês estão com sede? Fala com a rocha de Meribá. E Moisés falava com a rocha e jorrava água. Jesus disse assim: ei, eu sou a fonte, todos aqueles que têm sede, vinde a mim, e eu vos encherei com a minha graça. Jesus é a rocha, Jesus é de forma perfeita. E Jesus falando aqui, ó, no verso 49, ele diz: mas o que ouve não pratica, a minha palavra é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, sobre areia, e arrojando-se, vindo o rio, a água forte, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então Jesus, ele dá uma dica, né? Sempre a tempestade veio para ambos. Ele não veio só para quem edificou a casa na areia. A tempestade veio para aquele que edificou a sua casa sobre a rocha também. Mas qual foi a diferença? A diferença é que aquele que estava edificado na rocha, né, o vento bate, né, mas é igual aquela vara que vai lá, mas quando o vento volta, ela volta de novo na sua forma normal. Porque aquele que está edificado na rocha, não importa o tamanho do vento, da tempestade, quando passa o vento, ele resiste o vento, ele resiste a tempestade, e ele volta naturalmente para a presença do Senhor, dando glória a Deus, glorificando o Senhor, e as coisas se restabelecem na vida dele, porque ele está edificado numa base que tem estrutura. Quero dizer para você, que a estrutura ideal para você edificar a sua vida, a tua casa, tem nome. O nome dele é Jesus, a rocha de Meribá. Aleluia, aleluia. Então a diferença é a maneira que nós vamos estabelecer a nossa relação com Deus. O que é a diferença entre passar pelas tempestades? É a maneira que você estabelece a tua relação com Deus, é a tua intimidade com a palavra, a intimidade, né, deixando Deus trabalhar no teu comportamento, nas suas palavras, deixar Deus edificar a sua vida. Há uma diferença, você está edificado na palavra, você está edificado em Jesus, não importa. Por que aqueles que estão edificados na palavra, estão edificados em Jesus, eles não se desviam do caminho? Porque aquele que está edificado na palavra, ele aprendeu como Paulo: eu olho para o alto, porque do alto vem o meu socorro. Eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ele não se edifica no homem, ele não se edifica na estrutura, ele está edificado no autor e consumador da fé, Jesus. Está aqui na presença do Espírito Santo, já começou a falar com você, e esse é o propósito que Deus hoje te trouxe aqui, para que Jesus possa falar com você através do Espírito Santo. E não temas, e não se iluda, Deus tem um propósito contigo. Isaías capítulo 43, essa palavra é fantástica, eu gosto muito. No verso 2, eu citei aqui: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao teu lado. Quando você passar pelo meio do fogo, as chamas não vão te queimar. Sabe o que Jesus está falando? Fica tranquilo, né? Não fique triste porque o pastor falou que você, né, é natural, todos nós passamos por tempestades. Há uma promessa que Jesus vai estar com você. Quando jogaram aqueles 3 jovens ali nas chamas ardendo, né, Nabucodonosor mandou aumentar o fogo da fornalha 7 vezes. Quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça tinha na roupa, porque Jesus estava com eles. Sabe o que Jesus está falando aqui? Você pode até atravessar pelo fogo, mas o fogo não vai ter poder sobre a tua vida, porque o 4º homem da fornalha vai estar com você. Nabucodonosor olhava para a fornalha, jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro, e ele olhava para a fornalha marduda e ele via 4 homens. Ele falou: mas não jogaram 3?
Por que eu vejo 4? Fica tranquilo, você pode até passar pelo fogo, você pode até passar pelo meio da tempestade, mas o Espírito Santo sempre vai estar segurando nas suas mãos, porque é Ele que te conduz, é Ele que te protege, é Ele que te guia, é Ele que te orienta, é Ele que te dá sabedoria, é Ele. Não temas, diz o Senhor. Isso é interessante, né? Jesus disse quando e não se. Isso nós precisamos entender. Mas nós vamos enfrentá-las. O João, quem conhece o João aqui? Tem o João Otávio, tem um monte de João aqui, né? Mas eu estou falando do apóstolo João. O João Vilarinho. O apóstolo João, capítulo 16, verso 33, Miriam. Ele descrevendo o que Jesus falou na íntegra. Jesus reunido com os discípulos e todo mundo apavorado, angustiado. E ele falou assim, olha, fique tranquilo, não se desanimem. Não deixa o desânimo tomar conta da tua vida. Não deixa as angústias. Porque ele fala assim, ó, porque eu também fui provado. Pelo contrário, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. É uma palavra, a palavra está dizendo aqui que Jesus já decretou que você é um vitorioso. Quem recebeu? Você é um vitorioso. Não é eu que estou falando, é Jesus. Vocês precisam entender que é Jesus. Jesus falando, olha, no mundo a gente vai ter aflições, mas eu venci o mundo, e vocês já venceram o mundo, porque vocês estão em mim, e eu em vocês. É igual o homem ligado à videira, Jesus fala, meu pai é o lavrador, e eu sou a videira, vocês que estão ligados em mim, produzem muito fruto. Então você está ligado na videira, é vitória pura, irmãos. E eu quero para vocês entenderem, né, porque a gente precisa compreender, a palavra é muito legal, é bom assim, o momento, né, que a unção do Espírito Santo vem, a gente se alegra, levanta a mão, dá glória a Deus, mas a gente precisa deixar a palavra trabalhar, não é, presbítero Roberto? A gente precisa entender e compreender, às vezes a gente sai cheio, e aí, irmão, como é que foi o culto? Foi maravilhoso, foi fogo puro, mas e aí, qual que foi a mensagem? Mensagem? Mensagem. Deus não se alegra com isso, porque o fogo é bom, a unção é boa, mas é a palavra que muda a tua vida, porque a palavra, ela é viva, a palavra é o próprio Senhor Jesus. Capítulo 1 de Gênesis, ele estava com Deus, e tudo que foi feito através dele e por ele, e nada do que se fez sem ele. Ele quem? Cristo. Capítulo 1 de João, e ele se fez o verbo taberculou no meio de nós. Quem é o verbo? É Cristo. Quem é o verbo? É a palavra. Por isso que a palavra trabalha dentro do teu coração. Deixa a palavra entrar no teu coração, meu querido. Deixa ela entrar, trabalhar, mexer, tirar as coisas estranhas, esquisitas, as que estão sobrando, tirar e mover você no caminho da bênção. Só que não tem como você ser levado para o caminho da bênção, se você não entender que o caminho da bênção é o caminho da santificação. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que a palavra tem que trabalhar em nós. Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Nós temos novamente aqui o verbo, Senhor Jesus, ministrando ali, um momento que ficaria marcado na tábua do coração de todos os discípulos. Inclusive, Marcos, inspirado pelo Espírito Santo e direcionado pelo apóstolo Paulo, ele escreve a epístola, e ele descreve esse momento aqui, que Jesus, naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, passemos a outra margem. E despedindo a multidão, subiu no barco, e os discípulos começaram a remar, levantou a vela, e ele, não sei se tinha uma almofadinha, de repente tirou a capa, tirou, né, ali o manto, dobrou, e colocou o teu ouvido ali, né, para descansar a sua cabeça, dentro das normas, irmã Norma, e ele tira ali um cochilo. Como é bom tirar um cochilo, né, irmãos? Jesus, né, ele deixa o exemplo aqui, né? A gente tem que tirar um cochilinho de vez em quando, né? Principalmente depois do almoço.
Mas acontece que o vento, a Bíblia diz, irmã Valéria, que o vento começou a bater. Bater mais do que o pastor bate aqui de vez em quando, né? Bater. E, naturalmente, acredito que foi Tomé o primeiro, falou, vai virar, o barco vai virar, né? O barco está enchendo d'água, a coisa está ficando feia. E nós tínhamos Pedro ali, que era um cara habilidoso, Joel. O cara, Pedro, João, eles eram profissionais em embarcação, entendiam. Mas, irmãos, não adianta você entender do processo, não adianta você entender do negócio, não adianta você ser bom em oração, não adianta você ser o primeiro que chega e o último que sai. Quando o vento bate, só tem uma solução: acordar Jesus no barco. Primeiro, trabalhar para que ele esteja no barco. E Jesus, para a glória de Deus, estava no barco. E a tempestade estava batendo, viu, irmão Fábio? E Jesus estava no barco. Então, querido, pastor, eu sou um crente, eu não abandono a igreja, eu não abandono Jesus, eu não abandono a minha fé, mas por que eu passando, por essa tempestade? Fica tranquilo, Jesus está no barco, querido, mas a tempestade tem um propósito. A tempestade sempre vai ter um propósito na minha e na sua vida. Tem o propósito de edificar, tem o propósito de te acordar para a vida, tem o propósito de te levantar o teu ministério, tem o propósito de acordar a tua fé. Sempre vai ter um propósito, porque é no meio da tempestade que você vai lembrar que Jesus está no barco. Porque tem muita gente que Jesus está no barco, mas porque Jesus está ali quietinho, ele virou o cara. Ele é o cara do barco. Não, eu vou orar e ele vai ser curado. Não, quando você ora, ele vai ser curado, porque o nome de Jesus tem poder. Não, fica tranquilo que eu estou na intercessão, eu estou orando de madrugada e você vai receber a bênção, porque eu estou orando, está intercedendo para aquele que vive, para aquele que reina e para aquele que tem poder, aquele que tem autoridade. Ele vai fazer um milagre. Se um coração contrito, um coração realmente que está ligado e sintonizado no trono de Deus, vai interceder a teu favor. E se Deus olhar para você e falar, no momento, não posso ouvir tuas orações, profeta, porque eu estou trabalhando na vida dela, eu estou trabalhando na vida dele. Não tem jeito, é trabalhar de Deus. Agora não precisamos esquecer que quem é o dono da obra é Ele, e quem faz o milagre é Ele. É Ele. Cada um de nós estamos aqui porque o Espírito Santo trabalhou no nosso coração. Jesus falou, vou mandar o Espírito Santo, ele vai interceder com gemidos inexprimíveis a favor daqueles que o buscam e o querem. Ele vai trabalhar no coração dos pecadores para convencer o homem, irmã divina, do pecado, da injustiça. Só estamos aqui porque o Espírito Santo intercedeu por nós, entrou no nosso coração e falou, filho, chegou o momento que eu vou alcançar não só a tua vida, a tua casa, a tua família, eu vou fazer um reboliço santo no meio da tua casa, no meio da tua parentela, e segura na tua mão, e não tem como resistir o Espírito Santo. Não tem como resistir. Jesus. E aqui, os discípulos todos desesperados. Jesus levanta do barco, e fala, puxa, onde é que está a fé de vocês? Vocês fizeram tudo no braço aqui, baixaram vela, começaram a tirar água. Por que vocês não oraram e repreenderam o vento? Ninguém lembrou de fazer isso. Esse é o problema, muitas vezes nosso, que a gente quer fazer tudo no braço sem Jesus. A gente tira a água do barco, de canequinha, a gente fica querendo remar sozinho, abaixa as velas, mexe na bússola e esquece que Jesus está no barco. Jesus levanta, repreende o vento, repreende a tempestade e veio a bonança. Bacana, né? Mas nós vamos entender que essa tempestade aqui não era uma tempestade enviada por Deus, irmã Nívia. Era uma tempestade maligna. Porque os discípulos não sabiam, mas Jesus estava num propósito. O propósito de Jesus era chegar do outro lado, na cidade de Gadareno, na vila de Gadareno. Jesus sabia que lá
existia um homem que ninguém dava moral para ele, ninguém queria mexer com ele, mas ele também era um filho de Deus. E ele vai lá para libertar aquele homem. Irmãos, toda libertação tem um preço. E muitas vezes nós enfrentamos, sim, tempestades malignas. Mas o que eu faço, pastor? É simples. Ora, intercede. Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim, olha, irmã Raíssa, a tua luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores que habitam nas regiões celestiais. Nós precisamos entender que o nosso problema não é com os amigos, não é com os irmãos, o teu problema não é com as pessoas mais chegadas, o teu problema e o meu problema é espiritual, porque o mundo espiritual envolve, sim, vidas de pessoas. E nós precisamos entender isso para compreender que a nossa luta é contra principados e dominadores. Tiago capítulo 4, verso 7, ele diz assim, nós devemos resistir o diabo, nós não podemos dar lugar ao diabo. Muitas vezes, não compreendendo que é ação maligna, nós começamos a dar lugar para o diabo, e aí ele começa a cirandar, ele começa a fazer festa. Mas quando nós resistimos o diabo, ele se afasta. Porque quando nós resistimos o diabo, nós chamamos a Deus. E Deus, Ele socorre o Filho. Então precisamos entender que foi nos dado a autoridade do alto, no nome poderoso de Jesus, para que nós possamos oferecer resistência. Resistência. Paulo, ele estava pregando na cidade de Filipe, e ele vê uma mulher endemoniada. Um espírito de adivinhação, de Pitom, que dominava aquela mulher. Mas quando ele notou que aquela adivinhação era Pitom, ele vira para trás, fala, sai dela, no nome de Jesus. Rapaz, só bastou isso, irmã Sandra, para vir um vendaval sobre a vida de Paulo. Ele foi açoitado em praça pública, porque aquela libertação cessou o ganho financeiro de um homem que usufruía daquela manifestação demoníaca. Então, tudo tem um preço, toda libertação tem um preço. E nós precisamos entender que há tempestades que são malignas, mas precisamos compreender também que há tempestades que são enviadas por Deus. Quem concorda? Então nós entendemos que Jesus tinha um propósito. Mas Mateus capítulo 14, verso 22, nós vamos ver outra passagem, irmão Gilmar, onde Jesus, ele faz ao contrário. Ele fala, olha, eu vou orar. Eu preciso ter um relacionamento com o Pai. Eu preciso ter um tete-a-tete, Edinho, com o Pai. Vocês subam no barco e vão atravessando, porque eu preciso buscar. Jesus era um homem de oração. O poder e a autoridade que estava sobre a vida de Jesus não é porque simplesmente ele é o Filho, porque ele é Deus. Ele não usava dessa graça, ele não usava da ação divina na vida dele, porque se ele usasse a ação divina na vida dele, não completaria o propósito da vinda dele, porque o propósito da vinda de Jesus foi para vir aqui na terra e provar para mim e para você que é possível vencer as tempestades, vencer o maligno, vencer as diversidades, sendo um homem comum, mas com muita intimidade com o Pai. Todos os milagres ele orou e pediu que o Pai fizesse devido à intimidade que eles tinham, a unidade em oração. Deus operava o milagre. Jesus nunca fez milagre pela divindade dele,
E ele provou como é que se faz, muitas vezes para vencer o adversário. Ele pegou a lança e atacou o adversário. Não, mentira. Pelo contrário, ele sempre dizia: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Essa é a atitude do cristão. É assim que você vence as trevas. Porque o adversário manda te atacar para você querer atacar a outra pessoa, ou de palavras, ou denegrindo, ou fisicamente. É tudo que o diabo quer. Mas quando você fala assim: não tem problema, eu te perdoo porque Jesus me perdoou primeiro. Então não importa o que você fez contra mim, eu perdoo, eu libero o perdão. O diabo não resiste, ele tem que fugir. Porque quando você libera o perdão, querido, nada resiste. Você perdoou. Se a outra pessoa não recebeu, já é o problema dela. E Jesus aqui vai orar, e os meninos, os 12, os 11, né? E o Judas estava lá no barco, viu? Sempre tem o diabo do Judas, né? Todo lugar, né? Bem misericórdia. E o Judas no barco, né? Já tem o Tomé que não acredita, ainda tem o Judas. E Jesus vai orar. Lá para as 3 da manhã, o barco navegando, eles suados, remando, de repente, um observa e vem um caminhando sobre as águas. Você já pensou desespero? Pensou? Você está ali, você pode estar mais 3, 4, de repente você está lá no meio de Sepultuba e vem um caminhando sobre as águas. Hoje nós já conhecemos a história, mas eles nunca tinham visto isso. Sobrenatural. O pior é que eles já pensam totalmente ao contrário. Em vez deles pensar: olha, deve ser o mestre, porque o mestre tem poder, o mestre tem autoridade, o mestre tem ousadia, o mestre tem intimidade com Deus, o mestre faz sinais, faz maravilhas, é o mestre. Não, meu Deus, deve ser um fantasma. Não é nem fantasma, é fantasma. Fiquem calmos, porque sou eu. Jesus chega. E o que é mais legal é que Pedro, quando vê Jesus: é o Senhor mesmo? É você mesmo, Eliane? É você mesmo? Então, permita que eu vou até aí. O Pedro foi arrojado, né? Será que eu ia ser igual Pedro? Será que nós seríamos como igual Pedro? Irmão William, Willinha? De querer, às vezes a gente julga Pedro, mas ele pelo menos pulou para o lado do barco. Ele apiou, como dizia o meu avô, apiou o barco e saiu caminhando. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Esse é o diferencial. Não importa se está chovendo, se está ventando, se você olhar para Jesus, você vai caminhar sobre as nuvens, irmãos. E o que caminhar sobre as nuvens? É quando você está olhando para o autor e consumador da fé. Você não está preocupado se vai cair vento, vendaval, você não está preocupado com o que estão falando de você, você não está preocupado com o que estão dizendo da tua casa, do teu ministério, você não está preocupado com nada, você está preocupado em servir a Jesus. Aí o teu ministério vai crescer, aí as coisas vão dar certo. Porque você está preocupado em cumprir o propósito que Deus fez você, a imagem e semelhança dEle. Aí as coisas vão acontecer, as coisas vão dar muito certo. E Pedro, quando estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Isso é tremendo, irmãos. Isso é fora, a lei da física, ele quebrou a lei da física aqui. Mas eu quero te dizer que o Senhor dos Senhores, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que está aqui na presença do Espírito Santo, te trouxe hoje aqui só para te dizer: ei, eu quebro as leis, as normas, eu quebro as condições da física, eu faço e eu desfaço, eu entrono reis e desentrono reis, eu entrono e desentrono aqueles que têm poder e autoridade, eu sopro das suas cadeiras os magistrados, eu conto as estrelas do céu com a palma da minha mão, eu junto as águas do mar com
o meu punho e eu conto os outeiros da terra, como se colocasse numa balança de precisão. Eu sou o Senhor dos senhores, que trago à existência as coisas que não existem. Quando nada existia, Deus fez tudo do nada, e Ele está aqui hoje só para te dizer: tenha fé, acredite, porque eu posso fazer muito mais na tua vida, na tua casa, eu posso fazer muito mais na tua saúde. Ei, Ele pode fazer. Arabaste kovalai. Aqui estava no meio da tempestade. E o que Jesus fez? Jesus entrou no barco. Tranquilo. Tem tempestade natural também. A gente tem que entender que às vezes a coisa é natural. Não podemos espiritualizar tudo. E não podemos também materializar tudo. Nós precisamos ter um equilíbrio da vida espiritual. E o homem que tem equilíbrio da vida espiritual é o homem que conhece a palavra de Deus. A revelação, a palavra profética, ela tem que ter base bíblica. Eu não posso profetizar algo que não está na Bíblia. Se alguém profetizou algo que não está na Bíblia, é mentira. É profecia maligna, está fora da Bíblia. A profecia, ela tem que fechar com a palavra de Deus, senão não é de Deus. E como é que eu sei? Estuda a Bíblia, escola bíblica dominical. Estão entendendo? Entendendo por que a gente fica, escola bíblica, né? Vem no discipulado. Porque sem conhecimento você não vence o maligno, e às vezes por falta de conhecimento você está repreendendo aquilo que Deus mandou, está lutando contra Deus, vai morrer na praia. Agora, não tenha dúvida que tem a maligna, tem a enviada por Deus, né? Tem a natural, e tem o terceiro tipo agora. Avisa o irmão aí, tem o terceiro tipo. Não, acorda ele aí, acorda esse irmão aí do lado. Acorda a Silene aí, pelo amor de Deus. Brincadeira, irmã Silene. Irmã Silene, está difícil o pregador aqui, né? Mas irmãos, não estou falando, abrindo a boca. Está difícil, né? Não, mas semana que vem nós vamos trocar o pregador para ver se muda um pouco, né? Amém, não é fácil, todo mundo já cansado. Eu vou finalizar, amém? Só vou falar aqui o terceiro tipo da tempestade, que é enviada por Deus. Segura aí, irmã Renata. Ô Mateus, não é Mateus, é Levi, né? Depois que recebeu, é Levi. João capítulo 1, verso 4. Não, que João? É Jonas. Quem conhece o profeta Jonas aqui? Estou tão acostumado com o João. João capítulo 1, verso 4. A Bíblia diz que Jonas, né? Mas o Senhor lançou sobre o mar uma forte tempestade, o navio estava para se despedaçar. Quem conhece o profeta Jonas? Deus fala: Jonas, vai pregar em Nínive. E aí Jonas fala assim: eu vou pregar para aqueles incircuncisos? Vai que se converte, né? Porque o judeu, ele não gostava do pessoal lá de Nínive, eles tinham rixa. Vai lá e prega. Em vez de ir para Nínive, ele compra a passagem e vai tirar férias para outro lugar. Você já conhece algum crente assim que Deus fala: vai por aqui, meu filho, meu filho, esse é o caminho, escola bíblica, esse é o caminho, culto de domingo, esse é o caminho aqui, oração, esse é o caminho, estuda a palavra. Aí ele pega outro caminho. Escuta aqui. Aí a Bíblia diz que Jonas se rebela, e ele vai pegar férias. De repente ele está dormindo, escondidinho lá embaixo do navio, e a tempestade arrebentando com o navio. Primeiro, os marujos ficou tudo maluco, tudo doido, porque o navio ia afundar. Primeiro que joga é a carga. Depois joga as coisas pessoais. Aí quando não tinha mais nada, começou na hora de colocar gente para fora, porque o navio ia a pique. Eles falaram: gente, tem alguma coisa errada.
vamos jogar a sorte aqui, porque tem alguma coisa errada. Jogaram sorte e Deus falou na sorte. Deus mandou um recado, ó. Tem gente aí que está em desobediência. Uai, começaram a caçar no navio e encontram o cara dormindo. Imagina só, Gilmar, presbítero Ricardo, chovendo, né? Choveu quantos milímetros outro dia? 20, 30 milímetros. Caindo, o vento torando, já arrancou, né, todas as velas, a madeira quebrando, todo mundo desesperado e o cara dormindo. De boa. É ele. Juntaram Jonas aqui, ó, né? Levaram para frente, lá, escuta, o que você está fazendo aqui? Nós jogamos sorte aqui e você é o problema. Ele falou, não, pode me jogar que o problema sou eu mesmo, porque eu estou em desobediência. Jogaram Jonas, vocês já conhecem a história, né? Ele é engolido por um peixe, soltado na praia 3 dias depois, e ele tem que cumprir. Então, eu entendo que o terceiro tipo de tempestade, ela pode ser enviada por Deus. Ela pode ser enviada por Deus. O que nós precisamos entender é que a tempestade enviada pelo inimigo, a gente oferece resistência, a gente ora, a gente jejua, a gente clama, o poder de Deus vem e o diabo tem que bater em retirada. Principalmente se você está em santidade. Agora, se você está sujo, com a vida, está tudo labaracento com o barro do pecado, a sujeira do pecado. Não vai enfrentar o diabo não, que ele acaba com você. Tem essa sensibilidade de procurar alguém que possa te orientar e te ajudar a chegar nesse nível. Porque às vezes eu vejo pessoas sendo arrebentadas com o diabo. Por quê? Ele se aliançou com o diabo. Ele fez aliança através do pecado. Ele fez alianças de sangue. E depois ele está aliançado, ele quer achotar o diabo fora da vida dele. O diabo fala, não, mas como você que me chamou, sai daqui não. E slap na cara dele. É verdade, irmãos, eu preciso orientar. Aí você precisa buscar alguém para te orientar, para te ajudar, para te encaminhar, para orar junto com você. Aí sim, o diabo vai fugir de você. Mas você vai ter que ajustar a sua vida. E as tempestades naturais, meu tempo já está acabando. Deixa eu ver. Elas vêm naturais, são momentos difíceis. A gente tem que nos posicionar com fé, com ânimo. A gente tem que nos posicionar acreditando que Deus é na nossa vida. E as coisas vão se normalizar. Mas as enviadas por Deus, irmã Raquel, eu estou meia hora aqui querendo falar Caquel, né? Kekel, mas agora eu lembrei, é Raquel, tá bom? Não chamem Raquel, amorosamente, tá bem, Raquel? Brincadeira. Então, a gente precisa entender que as enviadas por Deus, as malignas você repreende, a que é natural você tem que ter bom ânimo, mas aquela que Deus envia, é o momento que você tem que se sujeitar a Deus. Você tem que buscar um conserto. Lembra aqui que Jonas, ele estava em desobediência. Ele precisou reconhecer que ele estava fora do posicionamento de Deus, irmã Josiane, né? Aqui tem a Josiane e tem a Josiane do Aníbal. Precisa se ajustar. Precisa reconhecer o teu erro. Precisa buscar conserto. Porque somente quando a gente se sujeita àquilo que Deus já falou, é que a gente vai receber essa graça. Então é necessário arrependimento, é necessário mudança de vida, é necessário mudança, né, uma mudança de atitude. Porque muitas vezes é Deus que está mandando aquele vento. É Deus que está permitindo aquela tempestade. Para que a gente possa... Aconteceu com Jonas, irmãos. Está aqui. Deus permitiu ou não permitiu o vento sobre o barco? Por causa de Jonas. Tanto é que quando os marinheiros jogam Jonas, irmã Edna, no mar, a tempestade cessa. Tudo volta ao normal. Porque o problema era quem? Eu não gosto dessa palavra. O desviadão do Jonas.
é desviadão porque ele é filho de Adão, não tem jeito, né? Mas está fora, então... O problema era Jonas. E o que ele buscou? Quando ele entendeu... Chega de brincar, né, irmãos? Vamos falar sério. Não é que se eu não brinco aqui, está difícil, os irmãos, né? A gente precisa entender uma coisa. Chega um momento que você precisa assumir uma postura de reconhecer. Chega um momento da nossa vida que a gente precisa assumir uma postura de reconhecer que a gente precisa voltar para os caminhos do Senhor. A gente precisa, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos fora. Isso chama-se religiosidade, tá? Religiosidade. Está dentro da igreja, né? Jesus, ele batia de frente com os religiosos. Os caras eram os caras mais, se olhava, eram os mais crentes. A roupa deles eram de crente. Eles carregavam, pendurado aqui nas roupas, as mensagens da Bíblia. Eles chegavam, né? Não, estou em jejum hoje, estou em jejum, estou consagrado. Fica longe de mim, que eu estou consagrado. Por Deus, Jesus, ele não suportava isso, os fariseus. Ele fala, fariseus hipócritas, vocês são igual sepulcros caiados, são adornados por fora, mas por dentro, vocês é cheio de coisa ruim. Eles estavam, muita gente está dentro da igreja só preocupado com a aparência, preocupado com o cargo, preocupado em sentar aqui, esquece de buscar intimidade com Deus para buscar vidas, transformar vidas, intimidade com Deus para poder ser um intercessor, porque toda uma nação foi levada para o cativeiro, ficou 70 anos, porque o Senhor fala para Ezequiel, diz, Ezequiel, eu procurei um só homem que se posicionasse na brecha da intercessão, para orar e interceder por esse povo, mas não achei nenhum. Tem muita gente que está dentro da igreja que ele não consegue interceder nem pelos da casa dele. Nem na hora de dormir ele consegue dobrar o joelho e falar, eu quero orar hoje pela vida do meu filho, da minha esposa, do meu casamento. Eu quero orar hoje pela autoridade da igreja, eu quero orar hoje pela igreja, eu quero orar hoje pela vida daqueles que geram emprego e renda nessa cidade, eu quero orar hoje apresentando vidas que precisam ter um encontro com Jesus. Mas são religiosos, terninho assim igual do pastor, gravata, Bíblia. É religiosidade. Isso não resolve nada. Isso não resolve nada. O que muda a nossa vida é a intimidade com Jesus, é a intimidade com a palavra. E isso nos leva a um estado de santificação que sim, você tem a capacidade de enfrentar as tempestades e ainda ajudar o irmão do barco do lado, porque Deus ouve o teu clamor. Agora, aquele que está enfrentando uma tempestade enviada por Deus, busque. Muitas vezes nós temos que ter a humildade de dobrar o joelho e falar, Senhor, fala comigo. Mas pega a Bíblia e vai ler, porque a Bíblia vai falar com você. E às vezes a gente só fica esperando o profeta, e a gente não quer buscar Deus. E eu já expliquei isso aqui, dependendo do nível, né, o tempo que você tem de crente, no nível, né, o primeiro nível, Deus ele fala com você, até quando eu estou dando aviso aqui, Deus fala com você, porque você está tão cheio, tão agraciado, e Deus quer, né, fazer você crescer, que até quando o pastor dá aviso aqui, Deus fala com você, Deus fala, você vê Deus em tudo, mas você passou 6 meses, 1 ano, cresceu um pouco espiritualmente, Deus já dificulta um pouco mais a intimidade. Por quê, pastor? Ninguém quer saber? Só vou responder se alguém perguntar. Porque Ele quer que você busque mais. Porque se Ele não tirar um pouquinho, você se acostuma, né? Só receber. E aqui é diferente, no reino de Deus é diferente. Quando você chega, você recebe muito, para depois você aprender a repartir. E aí é o momento que você tem que começar a buscar. Aqui vai fazer uma grande diferença, independente se a tempestade é enviada por Deus, se é maligna, se é natural. Tudo depende aonde é que você está conectado.
Tudo depende no que você transformou desde o início da tua fé. Tem gente, irmão Noé, que vira uma cisterna. Ele acostumou da água da chuva. Ou seja, ele acostumou a receber do pastor, do missionário, da missionária, do presbítero. Ele acostumou a receber a oração de todo mundo. Ele é intercessão, bota o nome na caixinha, entrega o nome para outro, recebe profecia, cisterna. O dia que todo mundo cansa dele, aí passa a temporada das chuvas, a cisterna vai secando. Irmã Ellen, irmão Hugo, a cisterna vai secando. Vai secando. Não tem mais, porque tudo que ele recebia era dos outros. Era através de outros. Mas aquele irmão que entendeu que existe uma fonte, Jesus falou: eu sou a fonte. Todo aquele que está ligado em mim, ele recebe seiva. Então, aquele que se ligou ao autor e consumador da fé, ele está ligado na fonte. O que vai acontecer, Diácono Ricardo? A fonte não seca. Ela começa a encher, ela começa a encher, ela começa a encher, aí começa a transbordar, e esse é o propósito de Deus na tua vida, que você possa transbordar a bênção recalcada, sacudida, transbordante, sem medida, sobre a vida das pessoas que você ama, da tua casa, da tua parentela, aonde você colocar a planta dos pés. E Ele está aqui na presença do Espírito Santo hoje. Talvez você está enfrentando uma tempestade maligna, mas na autoridade do nome de Jesus, o diabo vai sair, os demônios têm que ir embora. No nome de Jesus, essas alianças do passado, elas são quebradas e são levadas para o altar, para a cruz. Talvez você está enfrentando algo que Deus mandou. Sensibilidade para reconhecer que chegou o momento de dobrar o teu joelho. Muitas vezes de se humilhar. Jesus não se humilhou? Fala para mim. Paulo falando aos Coríntios, ele diz a loucura da pregação. A palavra é a loucura da pregação. Porque os gregos pedem uma palavra de sabedoria. Já os judeus, eles pedem sinais e maravilhas. Mas nós, que somos crentes, somos movidos pela palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo. Então, Jesus morreu se humilhando, e foi na humilhação, que lá em Hebreus ele diz que ele colocou principados e potestades e as autoridades debaixo dos seus pés, se humilhando, e cravou na cruz do Calvário a minha e a sua dívida. Então muitas vezes a gente não quer se humilhar. A humilhação faz parte da vida do cristão. É reconhecer que falhou, é reconhecer que precisamos do perdão do Senhor, é reconhecer que muitas vezes nós precisamos realmente voltar para a casa do Pai. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor meu Deus,